A regularização fundiária urbana tem sido um tema bastante discutido, principalmente depois do marco legal, que veio para simplificar a execução desses processos nos municípios. Em Ribeirão, por exemplo, há dezenas de núcleos passíveis de legalização. Ribeirão debateu as novidades do processo de regularização fundiária entre profissionais de vários setores, público e privado. Advogados, arquitetos, engenheiros, assistentes sociais e secretários de habitação receberam conhecimento técnico, jurídico e prático de um tema tão em evidência depois do marco legal da REURB, que começou a valer em 2017 para simplificar os casos que são passíveis de regularização. Se pessoas ocuparam áreas a partir do dia 23 de dezembro de 2016, significa que elas não podem se beneficiar do instrumento da legitimação fundiária. Mas a lei trouxe outros mecanismos, outros instrumentos que é possível regularizar aquela área. De fato, ninguém quer incentivar invasões, ninguém quer incentivar que continue existindo áreas irregulares Brasil afora, Brasil adentro. O que se busca é resolver um passado, um passivo, é transformar a vida das pessoas por meio de uma melhor qualidade de vida do seu bairro, da sua casa, do seu município. Ribeirão tem hoje oficialmente 98 núcleos que estão ilegais. Desses, 56 passíveis de regularização, segundo o Departamento de Habitação do município. 2 passaram pelo procedimento ano passado, um em Bonfim Paulista e outro no bairro Salgado Filho 2. Os demais estão em fase de estudo. Os passíveis de regularização são núcleos que, por exemplo, não estão em área de risco, não tem área de contaminação ambiental, são áreas que são livres desse tipo de problema. Por exemplo, os outros núcleos, a gente tem núcleo em invasão em APP, a gente tem núcleo invadido em área contaminada. Então, assim, para esses núcleos o cuidado é diferente. E tem uma situação também, que quando a gente fala em regularização fundiária, fica esse número de invasão em área pública chama atenção, mas a gente tem outros tipos de irregularidade também, que não contempla somente o social. A regularização fundiária ela é um pouco mais ampla. Pode ser irregularidade fundiária de registro ou de implantação de loteamento ou até de moradias em áreas consideradas de preservação permanente. Um caso de destaque na região é o dos rancheiros de Sertãozinho, Cruz das Posses e Jardinópolis, que têm imóveis às margens do Rio Pardo há mais de 50 anos e lutam na justiça para conseguir a REURB com a autorização dos prefeitos. O prefeito, o gestor, ele tem autonomia para essa decisão. A legislação federal deu autonomia ao chefe do executivo para determinar os estudos, os diagnósticos, as mitigações e também, ao final, fazer o envio da titulação para os registros. E para ele decidir? Equipe técnica eficiente, eficaz, que façam estudos detalhados e que consigam garantir a estabilidade dessa determinada solução aplicada ao caso. O debate, de uma maneira geral, é longo. O que os envolvidos no assunto esperam é que prefeitos, secretários de habitação, Ministério Público e Procuradoria unam esforços para combater e prevenir a irregularidade fundiária. Os gestores públicos têm a obrigação educacional de trazer à sua sociedade a educação de que é a matrícula que é o documento hábil à transferência de propriedade. Um elemento é esse. O outro elemento é nós entendermos que a fiscalização cotidiana do administrador público é necessária. O fiscal, ele não está fazendo um trabalho contra a sociedade, ele é um trabalho a favor da sociedade. Eu sou completamente contra a invasão, né? Se existe uma área, ela pertence a alguém. Ou ela é uma área pública ou ela é uma área privada. O que precisa ser refletido como um todo é por que as pessoas invadem áreas. Elas invadem áreas porque, em via de regra, elas não têm poder econômico para comprar áreas formais. E por que as pessoas estão sem renda, baixa renda? Porque está faltando oportunidade de trabalho. Está faltando oportunidade dessas pessoas se capacitarem, receberem educação para serem capacitadas e se tornarem úteis ao mercado de trabalho e, com isso, conseguirem trabalhar ou empreender e monetizar. E uma vez que elas conseguirem isso,
aí sim elas vão poder escolher aonde morar. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Luiz Humberto Meneguzzi está ao vivo conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, ele é engenheiro civil, e eu já gostaria de perguntar para você, Meneguzzi, se na visão da engenharia civil, a regularização fundiária urbana ela é importante e até que ponto? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, os ouvintes da Clube. É muito importante, André, porque a partir do momento em que há regularização, o poder público tem condições de levar serviços até então impossibilitados legalmente. Quais são esses serviços? Iluminação, saneamento, pavimentação. E isso vai traduzir numa melhor qualidade de vida para aqueles moradores. Agora, é de se destacar também que a REURB ela não pode virar um meio de vida, ou seja, principalmente por conta dessas ocupações ilegais que temos por aí. Sem dúvida, André, mas de qualquer maneira, para ser enquadrado no REURB, são alguns dispositivos que têm que ser cumpridos. Por exemplo, o imóvel não pode estar localizado em área de risco, não pode estar localizado em área de contaminação ambiental, não pode estar localizado em área de preservação permanente. Agora, não pode ser um mecanismo, e a lei também não prevê isso, para que seja uma regularização ampla e restrita. Porque se assim ou fosse, haveria realmente um incentivo às ocupações irregulares. Mas a lei não prevê esses tipos de casos. Meneguzzi, você já trouxe aí para nós alguns parâmetros dessa legislação. Gostaria de saber com você o que mudou também, além desses fatos, depois desse marco legal da REURB que começou a valer lá em 2017. André, apesar de ser aprovado em 2017, ainda não está amplamente disseminado este dispositivo, porque é um pouquinho complexo, é um pouquinho difícil de ser resolvido e eu acho que o poder público está numa curva de aprendizagem para isso. Mas para quem já foi contemplado, mudou muito. Essas famílias ganharam cidadania. Bem, é um alerta também, de certa forma, para as administrações para manter ativa aquela fiscalização rotineira e evitar novas invasões nessas áreas públicas e privadas aí. Sem dúvida, André, mas de qualquer maneira é um problema muito complexo para ser resolvido. E a gente tem que pensar o seguinte, uma família que não tem renda, ou uma família que tem uma renda muito baixa, que não permite alugar um imóvel ou adquirir um imóvel financiado pelo sistema financeiro de habitação, essa família tem que morar em algum lugar. Às vezes vai morar embaixo da ponte, vai morar numa praça, muitas vezes acaba indo morar numa ocupação irregular. Então é um problema econômico, é um problema social que não é de fácil resolução. Em Ribeirão, nós temos aí 50 comunidades passíveis dessa regularização. Já na região, são centenas de rancheiros. Eles estão aguardando decisões aí dos prefeitos para autorizarem a REURB e esses casos estão até na justiça. É uma situação também muito delicada para todos eles. Sem dúvida, André, mas de qualquer maneira são duas situações diferentes. No caso do REURB na área urbana, são famílias que ali residem. No caso de rancheiros, são áreas construídas para lazer. De qualquer maneira, o poder público durante longo tempo fechou os olhos para essa situação. Só que são duas situações diferentes. No caso dos rancheiros, tem que ter um caminhamento um pouquinho diferente do REURB tradicional nas áreas urbanas. Luiz Humberto Meneguzzi, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço.